temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Boa tarde, amigos e amigas que acompanham mais uma edição do nosso Paddock Sprint, nossa edição diária para trazer para vocês aí os últimos assuntos, as últimas movimentações do cenário do automobilismo mundial, no momento em que as principais categorias do mundo ainda estão se preparando para voltar. A Fórmula E voltou nesse início de janeiro, inclusive tem rodada dupla, primeira da temporada, a única corrida noturna do ano, no próximo final de semana, em Diriá, com transmissão ao vivo, com imagens do Grande Prêmio. Mas hoje, o Paddock Sprint veio falar mais uma vez de Fórmula 1, como não poderia deixar de ser, já que nessa terça-feira, a Fórmula 1 confirmou que vai voltar a Madrid a partir da temporada de 2026. A capital espanhola vai voltar a ser a casa do país na categoria, vai substituir Barcelona, e a gente tem algumas coisas para tratar aqui sobre esse assunto, não só sobre a volta de Madrid ao calendário da Fórmula 1, algo que não acontece desde que a categoria visitou Jarama, mas também pelo fato de ser mais um circuito de rua, mais uma pista urbana. A Fórmula 1 que está investindo nas pistas, enfim, centradas nos corações desses centros urbanos. E, bom, eu abri o programa falando, por exemplo, que a gente tem etapa da Fórmula E, uma característica da categoria, mas que a Fórmula 1 tem se aproximado também nos últimos tempos. E aí a gente vai debater um pouco aqui, inclusive com a participação de vocês, sobre esse número, né, de corridas de rua no calendário da Fórmula 1, algo que nem todo mundo aprova, mas que tem também em conta assim, seus simpatizantes dentro do público da categoria. Antes de começar a falar sobre isso, vou chamar aqui para a tela o nosso querido Gabriel Carvalho, que vai comandar o programa aqui hoje comigo. Vou convocar vocês a curtirem o nosso vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa o comentário dizendo o que você achou do nosso programa, o que você pensa sobre a volta de Madrid ao calendário de Fórmula 1 e sobre a quantidade de circuitos de rua no calendário da categoria. A Fórmula 1 não vai a Madrid desde que correu em Jarama, então são mais de 40 anos de diferença, né, entre uma corrida e outra, e esse anúncio que já era para ter sido feito, segundo o jornal El Mundo, acabou atrasado aí por algumas questões técnicas, aconteceu hoje, nessa terça-feira, uma pista que vai passar ali pelo IFEMA, né, que é a Instituição de Feiras de Madrid, no distrito de Valdebebas, onde fica também o centro de treinamento do Real Madrid, um dos maiores clubes de futebol do mundo. Enfim, vai passar ali pelos arredores, vai pegar uma das estradas que fica situada ali nessa parte da capital espanhola e vai voltar, né, para o centro de convenções do IFEMA, inclusive o lugar que sediou o anúncio da corrida. Gabo, primeiramente, boa tarde. Suas impressões iniciais sobre esse anúncio feito pela Fórmula 1, que a partir de 2026, primeiro ano do novo regulamento de motores, vai voltar a correr em Madrid. Boa tarde, JP, pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube, o Prado também está na produção. Enfim, é mais uma decisão que ela foi meio inesperada, né? Porque não tivemos muito inesperada no sentido de que foi um barulho muito rápido, né? Quando a gente ouviu esse papo pela primeira vez foi em dezembro, e aí menos de 2 meses depois esse papo já se conclui, né? E para já ter essa corrida em Madrid, é evidente que que a Fórmula 1, né, o Liberty Media nos últimos anos tem crescido bastante os olhos a respeito de corridas de rua, porque, claro, com corridas de rua você está correndo em grandes centros, você está colocando a Fórmula 1 mais nos grandes centros, que é algo, inclusive, até que a Fórmula E tem de mentalidade, né, de estar correndo nas ruas, só que, claro, a Fórmula E com uma proporção muito menor, uma estrutura muito menor, etc. E é curioso porque a gente já tinha visto isso por parte do Liberty Media em diferentes áreas, né, então, primeiro a gente teve aquela do Vietnã, que não se concretizou, mas seria dentro de Hanoi, que é a principal cidade do país, depois Jeddah, na Arábia Saudita, porque, enfim, tem a questão do dinheiro,
e o dinheiro saudita, né, um mercado que está crescendo bastante, e também agora nos Estados Unidos, que a gente viu Miami e Las Vegas recentemente chegando ao calendário, mas acho que talvez a gente não tinha talvez essa impressão de que isso chegaria na Europa tão cedo, né? Na Fórmula 1, a única corrida de rua na Europa é Mônaco, né? Que é uma corrida muito tradicional. Então a gente não tinha muito essa esperança, né? Essa expectativa de que tivesse mais corridas de rua na Europa. E aí eles escolhem Madrid, né? Enfim, novamente foi muito rápido como tudo isso aconteceu. Foi um papo que começou lá para, enfim, começo de dezembro começaram a falar disso. De repente já foi concretizado. Enfim, mais uma tentativa da Fórmula 1 realmente de estar no meio dos grandes centros, mas é o que eu falo também que é uma preocupação que a gente vai desenvolver, claro, ao longo do programa, que para mim a Fórmula 1 ela tem que ter um equilíbrio entre buscar se aproximar também dos centros e de públicos novos, mas também não esquecer do público que tornou a Fórmula 1 o que ela é hoje, né, do público tradicional e etc. Eu acho ruim que a gente tenha muitas chegadas basicamente de pistas que são apenas pistas de rua e, enfim, um tipo de desafio diferente. Eu acho que circuitos permanentes, eles são, especialmente quando a gente pensa em circuitos clássicos, acho que é o ideal, né? São um tipo de competição que fez a Fórmula 1 virar o que é hoje, né? Então, a Fórmula 1 ela é o que é hoje por causa de Silverstone, por causa de Monza, por causa de Interlagos, enfim, e às vezes é meio preocupante como isso está sendo sonegado, né? Não que a pista de Barcelona seja uma pista, assim, conhecida por proporcionar grandes corridas e tudo mais, é sempre uma reclamação anual a respeito da... Apesar, esse ano foi um pouquinho menos pior, né? Acho que depois que eles refizeram, eles acabaram com aquela chicane na última curva, as corridas deram teve uma pequena melhora, mas é uma pista tradicional, uma pista que já recebe pré-temporada de Fórmula 1, enfim, já está aí há mais de 30 anos, é um circuito de corridas em si, e não uma pista de rua, né? Então, acho que é meio preocupante que, por mais que Barcelona não seja a grande pista, a gente imagina o quanto de risco que outras pistas clássicas da Fórmula 1 podem sofrer, entendeu? Então, o que garante que em algum momento também a Fórmula 1 não pode abrir mão de Silverstone para correr em Londres? O que não garante que a Fórmula 1 vai abrir mão de Monza para poder correr em Milão e coisas desse naipe? Realmente é um movimento recente que a Fórmula 1 tem feito. Eu separei até aqui antes do programa começar as pistas, né, de rua atuais desse calendário, e a gente pode ver que realmente, né, elas estão, de certa forma, espalhadas pelo mundo, pelo calendário da categoria, mas na Europa é algo que realmente não eu pelo menos não esperava ver também de uma maneira tão rápida como foi o burburinho surgir e já se confirmar pouco mais de um mês depois. Então, atualmente, a Fórmula 1 corre na Arábia Saudita, em Jeddah, Miami, Mônaco, Azerbaijão, Singapura, Las Vegas, e a gente tem aí as pistas de Austrália e Canadá, que não são exatamente pistas de rua, são circuitos mistos, mas também são locais ali que costumam receber o público, não são autódromos permanentes, não são circuitos como os que você citou, por exemplo, Silverstone, Monza, Interlagos, Spa-Francorchamps, enfim. Então, a Fórmula 1 ainda vai adicionar Madrid a essa lista, né? Essa lista que já tem 8 circuitos, iria a 9 com a chegada de Madrid. Uma pista de um pouco mais de 5 quilômetros de extensão, 5.470 metros, 20 curvas e um tempo esperado de 1 minuto e 32 segundos. Essa estimativa, é claro, feita pela própria organização da categoria, feita pela própria Fórmula 1, que anunciou um orçamento, né, para organização do evento, que gira em torno de 100 milhões de euros, cerca de 536 milhões de reais, que vai ser feito aí pela iniciativa privada. E como disse o Gabo, né, a organização, né, num naipe maior de circuitos de rua, aproxima a Fórmula 1 dos grandes centros urbanos, não tem como a gente negar isso, e acaba também causando algumas dúvidas sobre a permanência desses circuitos tradicionais no calendário da categoria. Falando especificamente sobre a Espanha, Gabo, a Barcelona tem, sim, enfrentado, né, muitas críticas já há algum tempo, né, recentemente não seria um comentário muito justo, mas já há algum tempo eu concordo, inclusive, que a retirada da chicane ali no último setor melhorou, né, a corrida do ano passado, mas ainda assim eu acho que é um circuito que não entrega muito. Acho que é muito útil para a pré-temporada, é um circuito com setores bastante diferentes. A gente tem curvas de alta, curvas de média, enfim, curvas de baixa velocidade. Então, é um lugar que dá para os carros serem testados, serem experimentados em diferentes cenários, mas para a corrida em si,
não sei se eu realmente retiraria, né, Barcelona do calendário, mesmo sendo um circuito tradicional da Fórmula 1. Acho que, por outro lado, acho que a mudança para um circuito de rua em Madrid pode não resolver essa questão, porque a Fórmula 1 atualmente tem carros extremamente largos, são carros que têm dificuldade de fazer ultrapassagem nos circuitos de rua de maneira geral. O Azerbaijão pode não ser um exemplo disso, mas a gente tem uma reta enorme ali. Azerbaijão e Las Vegas, por exemplo, a gente tem uma reta enorme feita justamente para permitir que essas ultrapassagens aconteçam, algo que também foi feito na Arábia Saudita, e quando não é feito, como em Miami, por exemplo, eu não vou nem citar Mônaco, porque já é uma corrida tradicionalmente de poucas ultrapassagens, mas em Miami é uma corrida bastante chata, uma corrida que realmente não agrada muito. Então, não tem como comparar, por exemplo, a Fórmula 1 com a Fórmula E, que é uma categoria já centrada nesses grandes centros, com carros completamente diferentes e uma maneira de pilotagem completamente diferente. Então, o que eu queria te perguntar você acha que essa ida para Madrid ela pode acabar, enfim, encerrando ou diminuindo os comentários sobre corridas ruins na Espanha, ou a Fórmula 1 corre risco, enfim, de ter mais do mesmo? Eu acho que, na verdade, corre um risco de ter mais do mesmo, até porque acho que, por exemplo, uma grande prova que a gente teve com a temporada 2021 é de que até necessariamente pistas que não necessariamente entregam grandes corridas, elas podem entrar nesse balaio quando as coisas estão acontecendo, estão fluindo bem. Quando você tem um cenário de equilíbrio, o GP da Rússia em 2021, que, enfim, a Rússia sempre foi uma das provas mais criticadas da Fórmula 1, e o GP da Rússia ali, com a vitória do Hamilton e o Norris perdendo, foi reconhecida como uma das grandes provas daquele ano. Então, enfim, eu acho que a crítica, acho que assim, Barcelona é uma pista realmente que ela é complicada para se ter uma grande corrida com os carros atuais, mas até em outras especificações também a gente já não tinha, não é como se na época também pré-híbrida a gente tivesse grandes corridas lá, mas é porque eu acho que é uma pista que todo mundo tem um conhecimento muito enorme dela, então ela está menos suscetível a erros e tudo mais. Sei lá, não parece uma pista necessariamente boa para a Fórmula 1, mas a gente já teve corridas de Fórmula 2 muito boas lá, e enfim, até corridas aí do Endurance, etc. Mas o problema também que acho que rola muito de Madrid, que acho que a gente já torce muito o nariz, é o sentimento de que as pistas atuais da Fórmula 1 elas são muito parecidas, né? Elas são praticamente a mesma coisa, né? Então é sempre uma pista de rua, ela sempre vai ter uma reta, sempre vai ter a maior reta do calendário e tal, e aí depois uma parte mista, e que, enfim, parece que são circuitos que eles não são autênticos, assim, são sempre a mesma coisa, eles nunca têm uma questão diferencial, assim. Eu acho que o único que está fugindo um pouco dessa temática dos últimos tempos, e que nem eu acho um grande circuito, é o do Azerbaijão, né, porque ele tem aquela parte do miolo ali, do castelo, etc., que ele tem uma sequência de curvas muito rápidas ali, subida e tal, questões de nível mesmo, de pista que são muito diferentes, e eu nem acho necessariamente um grande circuito, mas é o único que talvez traga uma grande novidade, porque qualquer pista nova que a Fórmula 1 traz, ela sempre vai ter essa coisa de, não, porque essa é a maior reta do calendário, porque tem uma reta de 1 km e 600 metros que permite ultrapassagem, etc. Sempre vai ser esse mesmo discurso, e é o tipo de pista que ela parece não ter identidade alguma. Se você tirar a pista, por exemplo, de Las Vegas e desenhar ela no Rio de Janeiro, vai soar a mesma coisa, não vai ter aquela coisa diferente, né? Então, essa que talvez seja a grande preocupação, assim, a respeito do que vai ser a corrida em Madrid, né? Você falou das questões de dificuldade de ultrapassagem, eu até não acho que essas questões são necessariamente por causa das pistas, né? Eu acho que é mais por causa dos carros, do formato que a Fórmula 1 e etc. Não acho que necessariamente, exceto Mônaco, claro que, enfim, é uma pista de mais de 100 anos e que não tem muito espaço para você mudar, né? Então acho que essa que é a grande questão sobre as pistas hoje, né? Para mim elas são, especialmente pistas de rua, elas são muito sem identidade. Eu também concordo, acho que pelo menos a grande maioria delas, pelo menos, é assim. A gente fala muito sobre. Sempre que se fala em Las Vegas, o que me chama muita atenção é que a gente comenta sobre o que acontece fora da pista, os shows, o público, enfim, a cidade, tudo. E a pista em si, ainda que a corrida tenha sido, enfim, dentro de uma temporada bem ruim, tenha sido uma corrida relativamente boa. Não achei a maravilha que muitas pessoas acharam, mas uma corrida relativamente boa e com a proporção aumentada dentro de uma temporada que foi muito ruim. Mas eu concordo 100% com o que você disse. Se você tira aquela pista dali e desenha em outro lugar, seria praticamente a mesma coisa. Enfim, é realmente difícil, né, enfim, assistindo às corridas da Fórmula 1, a gente acaba, obviamente, perdendo um pouco do senso de identidade que a gente, enfim, se acostumou a ver em pistas como
Inglaterra, como em Silverstone, claro, mas como Spa, por exemplo, que é inconfundível, enfim. Acho que é uma questão que a gente vai encarar durante muito tempo nos próximos anos, porque a Fórmula 1, de uma maneira geral, não parece disposta a mudar essa filosofia. A Fórmula 1 também fala em aumentar o calendário, algo que soa absurdo, mas é real, é algo que já foi comentado algumas vezes. A gente caminha para a temporada de 2024, que vai trazer o recorde de corridas em um mesmo ano da categoria. A gente vai ter o retorno da China, enfim, é um calendário até modificado, né, em questão da colocação de etapas, né, no Japão, por exemplo, que foi puxado mais para o início do ano, Azerbaijão empurrado mais para o fim. Enfim, em relação aos circuitos em si, não parece que a Fórmula 1 está freando nesse sentido. Parece sim que que a categoria quer caminhar de verdade em direção aos circuitos de rua. A gente comentou aqui nesse programa de hoje umas 2 vezes sobre a Fórmula E. Eu acho curioso que a Fórmula E ela caminha na direção contrária, né? Não que ela queira sair dos circuitos de rua, é algo que não vai acontecer, é parte do DNA da categoria, mas a Fórmula E já analisa de uma maneira muito mais positiva as corridas no circuito permanente do que fazia até um tempo atrás. Tanto que essa temporada de 2024 ela vai ter o recorde aí de circuito de rua. A Fórmula E vai para Xangai, vai para Misano, enfim, é uma Portland, é uma situação que chama atenção por ser o oposto, né? E corridas de rua trazem uma logística completamente diferente, principalmente para a vida local. Você precisa de vários tipos de organização diferentes, coisas que você não precisa fazer no circuito permanente, e Madrid vai ter que lidar com essa situação. Uma informação que eu acabei não trazendo aqui: o contrato vai de 2026 a 2035, então serão 10 anos de GP de Madrid na Fórmula 1. Então, para inclusive seguir o tema do nosso vídeo de hoje, Gabo, é demais? Tem muito circuito de rua na Fórmula 1? Acho que eu já sei a resposta, mas para você poder desenrolar um pouco mais sobre esse assunto. Sim, para mim tem bastante. Eu não acho que é necessariamente saudável. Eu acho que até um cenário até que a gente pode comparar, né, com a Indy, porque a Indy ela sempre tem uma questão também de ter um equilíbrio, né, entre circuitos permanentes, circuitos ovais e circuitos de rua, né? Então meio que, mas é uma intenção da categoria. E ao mesmo tempo eu sinto que a Indy ela precisa estar mais em circuitos de rua. É bom que tenha circuitos de rua, por exemplo, o Nashville, que inclusive vai ser a sede da final esse ano. Muito porque a Indy ainda caça um pouco de popularidade, né, de recuperar aquilo que ela perdeu nos últimos, né, pós-cisão e etc. Então é interessante para a Indy estar na rua. E ao mesmo tempo você tem muitas praças ali que são tradicionais e praças que são diferentes, assim. Alguns circuitos de rua da Indy são muito bons, são muito icônicos, então eles acabam tendo uma diferença entre si que é bacana, que eu já não vejo tanto isso na Fórmula 1. E o problema é que eu acho que a Fórmula 1 ela está numa caçada por público, assim, para mim exige, por exemplo, para mim a Indy ela exige um pouco mais que você casse público. A Fórmula 1 eu não vejo isso tanto. E ao mesmo tempo eu não sinto que as pistas de rua da Indy elas estão atrapalhando outras pistas clássicas dos Estados Unidos que poderiam estar. Eu acho que o que atrapalha são questões financeiras de patrocinador. Então, por exemplo, Watkins Glen, se uma pista seria legal, tá de volta na Indy, sim, mas existem N questões que impedem isso e não são circuitos de rua. Agora, o problema da Fórmula 1 é de estar nessa coisa de estar trocando um pouco seus circuitos permanentes por circuitos de rua, e ao mesmo tempo você está trocando pistas bacanas, pistas históricas, por pistas que não têm identidade, né? Então, por exemplo, por mais que o GP da Espanha em Barcelona não seja a corrida mais marcante do mundo, pô, olha a quantidade de momento legal, momento histórico que a gente já teve lá. Pô, a primeira vitória do Verstappen foi lá, a vitória do Maldonado foi lá, tem aquela corrida de 91, que é o Mansell e o Senna lado a lado na reta principal, que foi bacana. Pô, em 94, a primeira vitória da Williams depois da morte do Senna, que foi um momento assim absolutamente emocionante para todo mundo, foi na Espanha. A primeira vitória do Schumacher na Ferrari em 1996. A vitória mais recente do Alonso foi lá e foi muito bacana, porque ele não tinha necessariamente o melhor carro e tudo mais. Então, meio que isso, tipo, o sentimento de que a Fórmula 1 ela tá meio que apagando um pouco da própria história para criar uma nova história em lugares que não tem necessariamente essa identidade, esse apelo, né? E especialmente quando ela fica formalizando esses contratos longos, assim, tipo 10 anos em Madrid, assim, pô, velho, é uma pista que você nem sabe como é que vai ser, entendeu? Uma pista que ela tá no seu imaginário ainda, vai ter construção, você não sabe como vai ser questões políticas a respeito dali, você não sabe o que vai ser se entra uma administração nova, que é uma administração, né, uma prefeitura nova, que vai entrar com apoio de morador e etc, para tirar aquilo dali, entendeu? Para mim, um tiro no pé, inclusive, ficar dando esses vínculos, assim, de
10 anos com pistas que honestamente você não conhece. Então eu tenho esse sentimento assim de que a Fórmula 1 ela está numa sanha tão grande assim de chegar aos grandes centros, etc. E não vai parar com Madrid, né? Madrid é um caso, pô, beleza, a cidade mais populosa da Espanha, etc. Mas pode ter certeza que a Fórmula 1 vai procurar estar em Londres também no futuro, que pode procurar estar em Paris, que seja, né? Pô, a gente está a Fórmula 1 já está aí 2 anos fora da França, né? Quem sabe, né? Eles podem ver, quem sabe, Paris como oportunidade. Eu não duvido. Eu acho que Madrid me preocupa porque justamente vai abrir a porta para algo que eu não estou achando legal e que vai ter mais ainda, que é circuito de rua. Bom, você citou a questão do governo, né? A questão da troca, a corrida de Madrid, né? Essa volta de Madrid para a Fórmula 1, ela foi capitaneada justamente pelo prefeito da cidade, o José Luis Martínez, junto com a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e pelo presidente do Comitê Executivo do IFEMA, né? O Centro de Convenções, que vai receber o José Vicente de los Mozos, que vai receber ali a corrida, vai ser ao redor desse Instituto de Feiras de Madrid, como eu disse, no distrito de Valdebebas, e sim, acho que 10 anos de contrato é uma coisa bastante forte, né? Uma pista que você não conhece ainda, ninguém conhece ainda, né? O desenho já existe, o traçado, o número de curvas, a extensão, tudo mais, por onde vai passar, mas é uma pista que ainda não foi nem homologada pela FIA. Inclusive, me chamou a atenção que no anúncio da volta de Madrid à Fórmula 1, um dos primeiros comentários do presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, foi de que a pista ainda precisa ser homologada, então ele nem confirmou o traçado e fez questão de colocar isso em dúvida, enfim, em um momento que todos os comentários eram positivos, né? Enfim, Stefano Domenicali, do pessoal que participou da organização e da divulgação do retorno de Madrid para a Fórmula 1, e o Mohamed Ben Sulayem já botou um freiozinho ali nisso e, enfim, tá sujeito aí à homologação da FIA, então esse traçado pode se mudar daqui até 2026. Lembrando que em 2026 a Fórmula 1 vai ter um novo regulamento de motores, os carros também vão mudar, vão ser diferentes. O Grande Prêmio, inclusive, já trouxe algumas informações sobre o que a gente vai ver em 2026. Vocês encontram tudo lá no site, como sempre. Gabo, para a gente fechar o programa de hoje, eu gosto de fazer umas quadrificações assim. Eu vou te perguntar, assim, de leve, de todos esses circuitos de rua que a gente citou aqui, queria te perguntar quais você tiraria do calendário. E não vale falar todos. Não, eu acho que é importante ter eu não sou necessariamente contra os circuitos de rua, eu só acho que os circuitos de rua eles precisariam ter. Eu só acho que precisa ter um equilíbrio também para a gente não perder a identidade daquilo que tornou a Fórmula 1. Mas o circuito de rua está na história da Fórmula 1, isso desde muito antes, desde os anos 50, corridas em Porto, por exemplo, em Portugal, em circuito de rua. Então, eu acho que do calendário hoje eu tiraria talvez, obviamente, a Arábia Saudita, né, por toda essa questão, que é um país que ele não tem nenhuma cultura, né, basicamente, de esporte amador, só está lá por causa do dinheiro. Acho que também tiraria Singapura, né, e não muito por essas questões aí da corrupção que está tendo lá, né, está tendo um escândalo político em Singapura, mas porque historicamente é uma pista que não entrega muitas corridas, apesar de ter tido a melhor de 2023, foi uma em 15, que foi muito legal, também uma pista que eu não gosto. Eu acho que também as dos Estados Unidos eu tiraria as duas também, não sou muito entusiasta nem de Miami, nem de Las Vegas. E eu acho que poderia tirar mais, mas Mônaco talvez também, porque sei lá, não é até curioso, né? No momento que a Fórmula 1 ela quer tanto buscar novas identidades, etc., Mônaco é um negócio que está muito passado, acho que não tem condição da gente ter corrida mais por lá, mas a gente sabe que vai ser sempre renovado, etc., nunca vai sair. Mônaco se tornou criou um novo argumento, né, para a própria permanência na Fórmula 1, que é o de que o sábado é mais importante que o domingo. Então, todo mundo dá a vida ali na classificação, porque sabe que no domingo pouca coisa vai mudar. Eu acho isso muito curioso. Eu acho que eu já fui muito a favor da saída de Mônaco do calendário, hoje em dia não sou tanto assim, justamente por ser um fim de semana completamente diferente, mas não tem como questionar que a corrida é muito ruim, é muito complicado de ver mesmo, e já passou daquele ponto de ser a coisa técnica, né? Os carros simplesmente não cabem na pista, então fica uma coisa muito ruim de se ver, uma fila indiana infinita. Só para finalizar, eu também cortaria essa que o Gabo falou, eu gosto muito de Singapura para jogar, é a minha pista preferida, então eu sonho que saia do calendário, mas fique no jogo, então é uma coisa que para mim é bastante importante, mas
não dá pra gente levar 2023 em consideração. Foi sim a melhor corrida do ano, mas é o que você falou, foi uma boa em 15 corridas, então não tem como a gente fingir que é um padrão. E, bom, acho que já falamos bastante sobre Madrid, sobre o circuito de rua na Fórmula 1. Vou relembrar a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento que nesse fim de semana tem EP de Diriyah da Fórmula E, a primeira rodada dupla do campeonato, a única corrida noturna do calendário inteiro, acontece entre os dias 25 e 27 de janeiro. É uma corrida atípica, é a única rodada dupla do calendário que vai ter as corridas em uma sexta e um sábado. É um cronograma diferente do normal na Fórmula E, mas vai acontecer só dessa vez, e a partir da próxima rodada dupla em Misano as coisas já voltam ao normal. Entre os dias 25 e 27 de janeiro, mais uma vez, você confere tudo com imagens ao vivo aqui no Grande Prêmio, eu e Pedro Henrique Marum nos comentários, e aquela cobertura completa que você já está acostumado também no nosso site. E é isso. O Paddock Sprint de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais uma edição trazendo mais coisa, mais novidades do universo do esporte a motor para vocês. Eu agradeço muito pela presença, pela audiência, ao Gabo pelos comentários, ao Pedro Prado que ficou aqui na produção com a gente. E é isso. Até amanhã, pessoal, e valeu. Com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo.